Já está ligado. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor estejam com cada um de vocês, amém? Amém. Quanta alegria estarmos aqui reunidos. Quanta alegria na oportunidade que o Senhor está nos dando. Nós temos que ser gratos e ainda há tempo para as nossas vidas, amém? Na quarta-feira, iniciou-se o culto falando sobre as alianças. Depois, o irmão falou do sábado. No sábado, foi dito sobre a gratidão e depois a reverência. E o Senhor me levou, eu tenho levado a pensar muito no texto qual eu vou trazer para vocês hoje. O quanto nós temos sido ingratos, o quanto nós temos sido insuportáveis diante dos olhos do Senhor. Porque nós temos afrontado o Senhor com todas as nossas transgressões, as minhas e as suas. Muitos vêm ao culto por obrigação, e o Senhor irá cobrar de cada um de nós, quando nós saímos da nossa casa, com o nosso coração apertado, não querendo vir, não querendo congregar, e a oportunidade está se findando para cada um de nós. A mulher que eu irei falar com vocês hoje é sobre Miriam, aquela que em Êxodo cuidou do irmão. Ela tinha tudo para ter uma carreira perante o Senhor esplendorosa. Ela cuidou do irmão. Depois ela esteve junto com Moisés e Arão na travessia do mar. Foi a líder das mulheres. Foi uma mulher guerreira, uma mulher que tinha iniciativa, uma mulher que orava, uma mulher que liderava. Isso está para mim e para cada um de vocês. Mas aí o que acontece? Quando o Senhor vai nos dando poder, o orgulho, a soberba, nos coloca no chão. Eu cheguei nesse texto também, estava até conversando com a irmã, porque eu sempre tive os meus sonhos e eu não conseguia concluir os meus estudos. E eu perguntei para o Senhor, por que eu não conseguia? Ele fala, porque se eu deixasse você ir até onde o teu sonho te mataria. Porque eu queria ser um policial, mas eu não queria ser simplesmente um policial. Eu queria chegar a ser comandante. Imagina esse ser como comandante. Eu teria dado muitas baixas. Isso eu falo com toda certeza, irmãos. E o Senhor foi me mostrando. Eu queria ter sido uma fisioterapeuta. Imagina esse ser, no puro orgulho, sendo fisioterapeuta. Eu queria ter terminado o estudo de enfermagem. Imagine eu como enfermeira, arrogante, brigando com o médico, brigando com o funcionário, não sabendo liderar a equipe, impondo a minha vontade. E o Senhor falou, eu vou te podar. E nesse tempo em que o Senhor me podou, irmãos, louvado seja o Senhor, porque eu não conhecia a palavra com a intensidade que eu conheço hoje. Porque se eu conhecesse a palavra como eu conheço hoje, a minha vida teria se tornado isso. Abra, por favor, em Números 12. Amém? Estejam atentos, irmãos, às advertências do Senhor. 12:1. E falaram Miriam e Arão contra Moisés. Aí iniciou a sementinha do mal. Por causa da mulher cuxita, ou etíope,
que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. Essa mulher era uma estrangeira no meio do povo de Israel. E Miriam já começou a manipular com Arão contra Moisés. Mas ela foi só a mola propulsora da maldade dela. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Quer dizer, ela era uma profetisa, Arão o sumo sacerdote, e por que Moisés só falava com... Por que Deus falava somente com Moisés? Porque o Senhor conhecia o coração deles, né? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. Nesse ponto, Moisés não precisou implorar ao Senhor, falar: Senhor, olha, porque provavelmente Moisés sabia o que eles estavam falando sobre ele, mas ele ficou caladinho, e o Senhor é que agiu em prol de Moisés. 3. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. 4. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós 3, saia à tenda da congregação. E saíram eles 3. Então o Senhor gritou em alto bom tom para que todos saíssem diante dele. Então o Senhor desceu na coluna da nuvem e se pôs à porta da tenda. Vocês imaginam o Senhor chegar aqui e gritar o meu nome, o nome de alguns dos irmãos, e falar: vem até aqui e me espera lá na porta? Como vocês acham que eu iria até ele? Tremendo, temendo, porque ele não adentrou dentro do santuário, ele chamou na porta, e lá ele ficou. E disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Ele poderia ter falado com Miriam, com Arão, através dos sonhos, mas ele foi pessoalmente falar com eles. 7. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Ele falava com Moisés diariamente. Ele não precisava de usar de artifícios para falar com ele. Ele falava tete a tete, como nós costumamos dizer. Já com Arão e Miriam, não. 8. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras. Ele não precisava usar nada para falar com ele, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, tivesse temor de falar contra o meu servo? Não tiveste. Perdão, irmãos. Porque, pois, não tivesse temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Conhecendo Deus a qual eles serviam, eles não podiam ter falado de Moisés. Assim como eu não posso falar da nossa liderança, da pastora, do pastor, da dona Eunice e de nenhum dos meus irmãos. Eu era uma pessoa de língua preta, eu gostava de falar dos outros, mas louvado seja o Senhor que Ele me curou disso. Eu não tenho mais vontade de falar de ninguém, eu não tenho mais vontade de apontar pecados de ninguém, porque sabe por quê, irmãos? Eu aprendi a ter temor do Senhor. Eu temo a mão do Senhor sobre a minha vida, porque eu sei de onde Ele me tirou, e sei por onde Ele pode deixar eu ir e quebrar o meu pescoço. Assim, a ira do Senhor
contra ele se acendeu e foi-se. 10. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. O Senhor saiu da presença de Miriam, tornou-a leprosa, que era uma doença contagiosa. Aí eu fiquei pensando, como foi o tempo de Miriam? Eu creio que naquele momento ela sentiu o escárnio de toda a congregação contra ela, porque aquelas que eram as que estavam com ela, provavelmente já apontavam como impura, até ela atravessar toda o arraial. Provavelmente ela passou por essa humilhação, ela viveu essa humilhação. O Senhor não se alegrou com isso, mas Ele fez com que isso acontecesse para mostrar para Arão e para todos que estavam ali o poder dele, o descontentamento contra aquele que se levantou contra Moisés, que foi Miriam. Aí muitos perguntam, mas por que Arão não? Porque partiu dela. Então, casais, cuidado que você fala para a tua esposa o que a tua esposa fala para você. Não deixe que esse tipo de situação, de comportamento, leve a tua casa à ruína. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. 11. Pelo que Arão disse a Moisés: Ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós esse pecado, que fizemos loucamente e com quem havemos pecado. Arão foi pedir a Moisés que intercedesse pela irmã. Ele viu o livramento sobre a vida dele, e ele foi implorar a Moisés para que orasse ao Senhor. Mas como todo aquele que é expulso, que é colocado para fora da congregação, ele tinha um tempo para ficar lá, para pensar no que ele tinha feito. Ela foi direto do Pai ver a sentença sobre a vida dela, não foi através de Moisés nem de Arão, foi direto do Senhor, e todos viram. E ela foi ficar no deserto. O Senhor falou: deixa ela lá, depois de 7 dias ela voltará. Só que todos ficaram ali aguardando. Ninguém saiu do local. Ninguém saiu. Todos provavelmente oraram pela vida de Miriam, pediram junto, intercederam com Moisés diante do Senhor, e pediram a paciência para poder aguardar a sua volta. E como voltaria Miriam? Humilhada, mas consciente do que ela tinha feito. Ali encerrou a vida de Miriam. A Bíblia não fala mais dos feitos dela. Ela só é citada em Números 21, onde fala da morte de Miriam. E o Senhor tem falado para mim, e eu transmito esse recado para vocês: não sejam como Miriam, porque ao mesmo tempo que você está aqui, o Senhor pode te colocar aqui. E se Ele não tiver a misericórdia dEle, a graça dEle, não sairemos de onde Ele nos colocar. E eu tenho medo da mão do Senhor sobre a minha vida. Ele me ajudou a gerar tudo isso. Eu tenho muito que aprender, muito que aprender. Tenho muito que viver, tenho muito que negar, tenho. Mas eu tenho pedido socorro para Ele. Não se entristeçam, mas pensem em tudo aquilo que Ele vem dizendo, irmãos. Tire essa apatia, tire esse desânimo da cara de vocês. Olhe para aquele que está no céu, que morreu por nós. O que essa vida oferece não é nada. Nós temos uma grande batalha agora pela frente. Tem igrejas aí, irmãos,
que irão e estarão reunidas na festa do Pinhão, orando por famílias. E nós temos tudo na mão, tendo uma liderança que jejua, que luta, que vai atrás, e nós ficamos só no bem bom. Nós temos que aprender a arregaçar a manga e abraçar Moisés e seguir com ele, não duvidando de tudo aquilo que o Senhor tem falado para nós. Amém? O primeiro louvor: eu preciso de ti. E é somente com o Senhor que nós conseguiremos vencer todas as nossas transgressões. Amém?